Olá, boa noite. Boa noite, queridos amigos. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de reflexão do livro Escalada de Luz de Jerônimo Mendonça. Vamos aqui fixar o comentário. Boa noite, Carol. Seja bem-vinda. Vamos fixar o comentário. Pronto, o comentário fixado. Boa noite, Martiele. Seja bem-vinda também. Martiele que vai estar comigo, quer dizer, eu vou estar com a Martiele no próximo domingo, participando do lançamento do projeto dela, que é um projeto Domingos com Chico. Nós vamos estar falando sobre a paciência e a tolerância, né, Martiele? Vai ser interessante, muito interessante. Convido então aqueles que estiverem chegando aqui depois também para estarem conosco no domingo às 9 horas, participando do lançamento, né? Do lançamento do projeto que a Martiele vai estar fazendo, que é agora pelo perfil Espiritize-se. E nós estamos então aqui, então mandando os aviõezinhos que nem o pessoal costuma fazer para avisar o pessoal, né? E aqui a gente vai mandando alguns, dois, quanta gente. Que bom, né? Quanta gente, ótimo. Pronto. E no próximo domingo, então, nós vamos estar com a Martiele no lançamento, na condição de convidado. Boa noite, Flavinha, tudo bem? Convidado do perfil da Martiele pelo Espiritize-se. Boa noite, dona Bárbara, tudo bem com a senhora? A Babi hoje recebeu o Betinho do Conectando Caminhos na live, foi muito interessante. A Babi está cada vez se superando, né? Assim como a Flavinha, e também a certeza que a Martiele também vai dar conta do recado muito bem. Já passou nos testes, né, Martiele? Você já passou nos testes, então está... gostou da camisa. Vou começar a vir de boné, Babi. Aí você fala, tira o boné. Então, e nós estamos aqui com o telefone, o texto de hoje, do livro Escalada de Luz, de Jerônimo Mendonça, o telefone. E antes de mais nada, deixa eu abrir aqui o comentário que a Cleia me mandou, porque até perguntei para ela ontem, e ela me passou as informações sobre o Hospital do Fogo Selvagem. Boa noite, Marquinhos, seja bem-vindo. A Cleia me passou as informações seguintes, que o Hospital do Fogo Selvagem, aquilo que o Jerônimo comentou aqui na live de ontem, que eu comentei em cima do texto que ele falou, né? Que ele falou do calor quando as pessoas sofrem pelo fogo selvagem. Pelo que a Cleia me disse, boa noite, Morgana, tudo bem? Pelo que a Cleia me disse, que a Cleia é lá de Uberaba, onde hoje, que é chamado Lar da Caridade, que é o Hospital do Pênfigo, que é do fogo selvagem. Então, praticamente hoje não existe. Se tiver, é um ou outro caso, porque parece que os tratamentos evoluíram de tal forma que as pessoas já não têm mais a necessidade de passar por uma situação dessa, né? Uma prova realmente muito difícil. E ela me passou uma informação mais ou menos assim, que a dona Aparecida Conceição Ferreira, conhecida como Dona Cida, que se projetou nacionalmente pela Fundação do Hospital do Fogo Selvagem, especializado no tratamento dos portadores do pênfigo foliáceo, uma doença cujos sintomas se assemelhavam a labaredas que percorrem o corpo e deixam a pele verdadeiras marcas de queimadura. Então, ela começou esse projeto em 1957. E muito tempo atrás, quando eu fui a Uberaba, fazia parte do roteiro que a gente fazia lá, de conhecer e visitar o Hospital do Fogo Selvagem também, e havia alguns pacientes lá. Então, realmente era uma coisa que deixava a gente numa situação muito constrangida, realmente impressionante. Você via aquelas pessoas assim com o corpo todo vermelho, como se estivesse queimado, de queimaduras mesmo. E graças a Deus a situação já está bem melhor e o pessoal já conseguiu se cuidar melhor dessa situação do fogo selvagem, que é o chamado
pênfigo foliáceo. Boa noite, Tainá, seja bem-vinda. Então, essa questão que ele falou ontem, né, que ele falou, que eu comentei em cima do texto dele, que ele falava assim, existem aqueles que não suportam o clima de determinada cidade sem se lembrarem, contudo, daqueles que suportam na pele o chamado fogo selvagem. Isso aqui que a gente comentou ontem, né? E esse hospital hoje ele trabalha de uma outra forma, faz um outro tipo de atendimento. A Cleia, que é lá de Uberaba, eu perguntei para ela, falei, como eu não sabia se estava funcionando, e realmente o Chico Xavier deu muita força para o Hospital do Fogo Selvagem, e aquele repórter da Rede Tupi, que participou lá do Pinga Fogo, do Chico, que é o Saulo Gomes, são dois jornalistas, fala aqui, Moacir Jorge e Saulo Gomes, auxiliaram muito o Hospital do Fogo Selvagem, havia diversas campanhas para arrecadação de fundos. Então fica aí o registro só para vocês saberem, né, o que em relação a isso que ele comentou, que o Jerônimo escreveu no texto. Bom, a mensagem de hoje intitula-se O Telefone. Ele vai colocar para nós da seguinte forma, eu tenho feito a postagem, né, então já fica um pouco mais fácil para vocês irem acompanhando. Você já pensou na importância do telefone? Ele pode simbolizar um médium por onde sua voz se incorpora, ligando ao outro alguém em algum lugar. Olha que comparação interessante. Quando a gente fala em mediunidade, às vezes a gente tem dificuldade para explicar o processo mediúnico. Explicar um processo, como que funciona a mediunidade, como que se funciona talvez a sintonia, a ligação fluídico-espiritual entre nós encarnados e os espíritos queridos. Boa noite, amigos do Jerônimo Mendonça, da Federação, né? Da Fundação. Nós estamos aqui comentando do livro que eu acredito que vocês devam ter, a Escalada de Luz de Jerônimo Mendonça. A mensagem e o telefone. Então, quando a gente faz essa ligação fluídica, pensando naquela questão 459 do Livro dos Espíritos, como que os espíritos interferem em nossas vidas e como se dá o processo da mediunidade, ele coloca para nós de uma forma muito clara que o telefone pode simbolizar um médium por onde a sua voz se incorpora, ligando a um outro alguém em um outro lugar, que é mais ou menos assim. Você pega um telefone, você fala e uma outra pessoa no outro lugar vai receber aquela mensagem. Boa noite, Jucimara. Eu lembro até engraçado uma vez, bom Chiquinho, boa noite. Uma vez teve um home office espírita, que por sinal retornou ontem, tá? O home office espírita voltou ontem pela Rede Amigo Espírita, com um formato diferente. E o que aconteceu? Estava determinado para uma pessoa fazer a prece final. Um dos participantes do home office. E por alguma razão caiu a internet dele, o celular acabou a bateria, alguma coisa do tipo. Então o que estava comandando o home office, o que ele fez? Era para ele fazer a prece, era para ele fazer as considerações finais. Então o que a pessoa que estava no comando do home office fez? Fez uma ligação e ele passou para o outro, né, para essa pessoa que tinha caído a ligação, ele foi dando a mensagem, foi falando a prece, ele foi repetindo. O organizador do home office daqui estava repetindo exatamente o que o outro falava e fez as considerações finais também. Então ele até brincou, eu estou parecendo aqui na verdade como um médium, recebendo as mensagens e transmitindo aqui para vocês. Então é mais ou menos assim que funciona, uma forma da gente fazer uma análise, um simbolismo. Boa noite, Victor. Ele vai colocar agora numa situação em relação ao telefone também. Evite gracejos inoportunos, palavras vestidas de agressão, anedotas infelizes, para não transformá-lo num veículo de escândalo. Quando Jerônimo escreveu essa mensagem, né, quando ele ditou,
Obviamente que não haviam os celulares, os smartphones, não havia comunicação, né, do jeito que existe, era o telefone físico mesmo, ligado a um fio. Então, ele colocou de uma forma muito presente para que não usasse o telefone de uma forma com gracejos, com palavras vestidas de agressão, anedotas, para transformá-lo num veículo de escândalo. Bom, vamos trazer então esse texto para o momento atual. Quase pouquíssimas pessoas utilizam o telefone para falar. Hoje em dia se comunica muito mais por mensagens de textos. Às vezes a pessoa manda um áudio e tudo mais. E vejam a responsabilidade que nós temos por aquilo que a gente coloca nas redes sociais. Boa noite, Lúcia, seja bem-vinda. O que a gente coloca nas redes sociais, uma notícia que a gente propaga sem saber se ela é verdadeira ou não, disseminando às vezes intrigas, discussões desnecessárias. Eu lembro que teve uma vez um amigo que tinha surgido um assunto tão polêmico no meio espírita, e como eu tinha bastante consideração por esse amigo, eu falei com ele, o que você acha disso? Ele falou, olha, Luísio, ultimamente eu tenho parado de acompanhar e me ligar em situações que não agregam, que não trazem o entendimento, que não trazem o amor, a amizade entre as pessoas. Então vejam, às vezes a gente fica se pegando em discussões, se é isso, se é aquilo, não defendendo uma ideia com tanto fervor, como se aquela ideia fosse a única, a verdadeira. Eu já disse várias vezes, falando assim, que o que acontece? A verdade em si, existem três verdades. A minha verdade, a do outro e a real. Então, às vezes, a gente briga tanto, quer impor um ponto de vista, quer fazer valer a nossa opinião. E o Marlon até comenta uma situação muito própria, que ele fala assim, o ponto de vista é a vista de vários pontos, alguma coisa assim. Eu acho até interessante, mas não vou lembrar exatamente agora. E a Flavinha está dizendo que é muito mais rápido hoje em dia. É realmente muito mais rápido, porque você envia uma mensagem e aí você não sabe até que ponto aquilo é verdadeiro. Ah, mas eu recebi de uma pessoa séria. Tá, mas aquela pessoa que recebeu aquela mensagem passou pelo crivo, e a gente pode trazer até aquela mensagem dos 3 crivos do Sócrates. Passa pelo crivo. Primeiro, é verdade? Tá, pode ser que não seja verdade. É bom? Tá, pode não ser bom. Mas é útil ainda? É útil de passar para alguém? Então, se você passar por esses 3 crivos, se é verdade, você tem certeza absoluta que aquilo que você vai passar é verdade? Não sei. É bom? Não, às vezes não é nada bom. Agora é útil? E também não é útil, então? A gente não pode impedir que uma mensagem chegue para nós. A gente não pode impedir que alguém nos conte uma fofoca. Boa noite, Marcelo, seja bem-vindo. Nós não podemos impedir que a pessoa vem falar e você fala assim, não quero ouvir. Se é fofoca, você já cria até um problema. Deixe a pessoa falar. Agora, compete a nós a responsabilidade de passar aquilo para frente ou não. Nós somos responsáveis por aquilo que nós transmitimos, não pelo que nós ouvimos, porque aí é o outro que passou para a gente. Então, nesse sentido, quando a gente estiver utilizando, e ele coloca aqui, evite gracejos inoportunos. Tá, às vezes num grupo de amigos você pode fazer uma brincadeira, mas que você faça uma brincadeira sadia. Não faça uma brincadeira de ficar criando aquelas situações que a gente fala assim, o bullying, né, em cima de uma determinada pessoa, que no nosso grupo a gente criou até a gente brinca até entre a gente, que a gente fala assim, não, mas você está do tempo, você é da época do bullying ainda, nossa época agora é da garrafa térmica. É uma brincadeira que a gente faz no grupo lá nossos amigos do Encontro Espírita. Então, cuidado com as suas palavras. E vejam, existem 2 situações muito, muito próprias. A primeira, quando você escreve um texto, nem sempre ele vai com a sua entonação, com aquilo que você queria dizer, com a intensidade. E às vezes você coloca de um jeito, como por exemplo, às vezes você vai escrever um texto e se escreve em caixa alta. Quando você escreve em caixa alta, significa que você está gritando com a pessoa. Só que tem muita gente que não sabe.
Então, recebe um texto, nossa, o cara está gritando comigo. Não, às vezes a pessoa está trabalhando às vezes, no computador e saiu tudo em caixa alta, depois ela agora já mandou, já foi. E o outro que recebe aquilo fala, nossa, está gritando aqui comigo. Então, cuidado com o que a gente coloca, que a gente vai escrever. E quando a gente falar, tome cuidado também na entonação da nossa voz, porque a gente pode dizer várias situações. Uma vírgula, por exemplo, ela muda todo o significado de uma frase. Tem até uma história que um rei ia participar de uma guerra e aí ele chegou e mandou consultar o seu oráculo. E aí ele colocou assim, é um ponto bem pontual, viu, Babi? É verdade. Boa noite, Juventude e Vida. Boa noite, Rosimeire. Sejam bem-vindas. Então o rei mandou consultar o oráculo para saber se ele iria sair vitorioso da guerra. O Vitor está falando, né? Que a mãe dele fazia isso também. Mas as pessoas às vezes não sabem, né, Vitor? As pessoas não sabem. Boa noite, Rosana, seja bem-vinda. Rosimeire também. Bom, voltando à história. Então o rei ia para a guerra, queria consultar o seu oráculo para saber se ele ia sair vitorioso na guerra. E o oráculo falou assim, irás, lutarás, não morrerás na guerra. Então o rei foi todo, pegou seus exércitos e foi, e no entanto o rei morreu. E aí quando ele morreu, o pessoal que ficou no palácio já queriam decapitá-lo. E ele pegou e se defendeu. Não, eu não disse nada disso, vocês estão interpretando errado. Eu disse, irás, lutarás não, vírgula, morrerás na guerra. Então uma simples vírgula muda todo o contexto. Então cuidado com o que a gente vai colocar. Eu estou falando porque às vezes a gente escreve assim tão despreocupadamente e às vezes as pessoas recebem do outro lado aquela notícia e é melhor que a gente faça diferente, que a gente procure, na maioria das vezes, falar, conversar, fazer uma ligação. Boa noite, Sid Clay, seja bem-vindo. Fazer uma ligação e de preferência, claro, se a gente não puder, hoje pessoalmente, faça uma chamada de vídeo, você está olhando nos olhos da pessoa, ela está falando, você disse isso, eu tenho entendido de outra forma. Quantas e quantas confusões saem por um mal entendido, por uma simples ligação que às vezes a pessoa faz no telefone. Por quê? Tem gente que fala assim, né? Quando ela tem que resolver um assunto assim que ela quer resolver rápido, ela faz manda uma mensagem, então ela resolveu o problema dela. Será que ela resolveu? Ou pelo contrário, ela criou um outro problema. Porque se ela manda a mensagem fria, sem o contexto, sem a explicação daquilo que está indo, pode dar uma conotação muito diferente. Então, aí ele vai continuar na lição dizendo que Deus não teria permitido ao seu filho Grambel que inventasse, sem uma finalidade superior, o caso no telefone. Use-o, pois, com respeito e discrição. Sermos discretos, usarmos com respeito, porque quando a gente está mandando uma mensagem, somos nós falando aqui. Então eu estou mandando uma mensagem, vou mandar uma mensagem para uma determinada pessoa. Sou eu que estou falando. E a Babi completa maravilhosamente que má comunicação é sinal de vigilância. E eu lembro até de novo, falo sempre para vocês, uma frase que me tocou profundamente e jamais imaginaria que essa frase estivesse num ambiente como aquele. Uma delegacia de polícia estava escrito assim, antes de abrir a boca, ligue o cérebro. E às vezes a gente faz justamente o contrário, a gente fala um monte de coisa, depois vai pensar no que falou. Ou escreve um monte de coisa, posta um monte de coisa. Cuidado com o que a gente coloca nas redes sociais. Cuidado. Somos nós que estamos colocando as nossas vibrações, a nossa imagem em cima daquilo. Então, por exemplo, eu poderia chegar aqui e começar a tecer opiniões sobre esse, sobre aquele outro. Mas o que eu ganho com isso? O que eu estou agregando? Se eu não puder agregar, se eu não puder usar a minha palavra para agregar, é melhor que eu fique quieto. Boa noite, Brito, seja bem-vindo. Então é importante usarmos com discrição o telefone e os outros meios de comunicação, seja pelo WhatsApp, seja pelo Instagram, seja pelo Facebook. Facebook principalmente, né? As pessoas falam que o Facebook ele é campeão de criar discórdia entre as famílias, também como o WhatsApp. Cria um grupo de família, parece que as pessoas já
começa a ter aqueles atritos. Então, cuidado com que se você tem um grupo de WhatsApp ou um Facebook que compartilha assuntos familiares, cuidado com o que você posta. Pense antes de escrever. E aí ele vai dizer para nós assim: faça viajar através do fio, né? No caso aquele, quando ele escreveu, não havia telefone sem fio, não havia celulares, não havia nada disso. Faça viajar através do fio a sinceridade, a paz, a esperança, o otimismo e o amor. Então veja que interessante, ó. Sinceridade, seja sincero naquilo que você fala. Seja sincero. Procure levar a paz, não a discórdia, não a desunião. A esperança, dar esperança para as pessoas. Às vezes as pessoas, hoje em dia, sobretudo, estão passando por dificuldades terríveis. Então, não, vamos ter fé, vamos ter esperança. Ó, as vacinas já estão chegando. Aí uma pessoa até falou uma vez para mim, né? Acho que eu lembro que, se não me engano, foi a Ana Tereza que comentou numa palestra dela. A questão assim: mas eu estou nesse transtorno, a gente não consegue ver a luz do fim do túnel. E ela falou assim: continue caminhando. Porque quando você conseguir ver a luz do fim do túnel, significa que você já atingiu a metade do caminho. Atingiu a metade do caminho. Então, continuemos a caminhar com esperança, com fé, com boa vontade. Isso é fundamental. Ó, otimismo e amor. Amor no coração, nas palavras. Transmitirmos sempre com palavras de bom ânimo, de incentivo. Por exemplo, se você tem uma pessoa que às vezes está numa situação muito triste, passando por uma dificuldade, vamos, olha, isso vai passar, tenha fé, tenha esperança. E às vezes alguma pessoa perdeu um ente querido e é natural, nesse período sobretudo. Então vamos, né, nós que somos espíritas, vamos tentar mostrar que a vida continua, que a pessoa já cumpriu a sua prova aqui na Terra. E às vezes a gente fala assim: nossa, não, mas por que já partiu tão rápido assim? A gente não sabe os desígnios de Deus. Deus sabe exatamente quando cada um de nós vai partir. Então, se a pessoa partiu por essa razão, vamos, né, tentar trazer o consolo, trazer a esperança, trazer a certeza de que a vida continua. Boa noite, Jorge, seja bem-vindo. E olha só que ele vai colocar também para nós. Mesmo na conversa mais simples, como telefonar ao mercado, por exemplo, seja prudente. E aí eu lembrei agora, né, Flavinha, eu não sei se a Martielli que falou, ou foi a Natália, acho que foi a Natália, que trabalharam com telemarketing. E eu já falei, né, que às vezes nós não temos a devida paciência com a pessoa que trabalha no telemarketing. A pessoa vem com uma linguagem já previamente preparada, ela tem todo um treinamento em cima disso, fez uma capacitação para tratar, para abordar os clientes e tudo mais. E quando vem um atendente de telemarketing ligar para a gente não gosta. Mas, aqui eu falei, vamos lembrar, fazer de conta que a Flavinha que está do outro lado, que a Natália que está do outro lado, que é uma pessoa com um amigo seu que está do outro lado. Então vamos tratar com urbanidade. A Flavinha está falando que estão sendo substituídos por robôs. Então, mas também tenhamos a delicadeza, não pensar exatamente que é um robô. Porque se você se irrita com aquilo, você está permitindo que aquela irritação tome conta do seu dia. Então vamos tratar com urbanidade a pessoa que nos ligue, que ela, nossa, eu estou aqui ocupado, 5 minutos de paciência que você perca com a pessoa é fundamental, né? A pessoa também está ali ganhando o pão de cada dia. Aí ele vai dizer ainda para nós que a pessoa do outro lado do fio, às vezes pode estar doente, pensando em suicídio, atravessando dificuldades que você não sabe, e a sua palavra de bondade, através do telefone, pode salvá-la em nome de Deus. Você não havia pensado nisso, não é mesmo? Ele conclui. Então vejam, o CVV, através do 188, tem um trabalho fantástico. E a grande vantagem do CVV também, a grande vantagem do CVV, que você liga para uma pessoa de qualquer parte do Brasil, você vai ligar, você vai ter a oportunidade de desabafar do seu problema.
E não importa o tamanho do seu problema. Às vezes você fala assim, meu probleminha é pequeno, mas se está te incomodando, ligue, que tem uma pessoa preparada. E aqui eu vou falar para vocês uma situação que o Jerônimo, o pessoal que acompanhava o Jerônimo dizia muito para a gente, que costumeiramente o Jerônimo estava a maior parte do tempo no telefone, atendendo pessoas que procuravam por ele, passando por dificuldades. E aqui ele fala, se ele está falando isso aqui, que ele já passou, ele já deve ter atendido com certeza pessoas doentes, pensando em suicídio, atravessando uma dificuldade. E aí você tem que usar a palavra de bondade. Quando às vezes a pessoa te procura, e é quão é difícil, às vezes a pessoa te procurar. Imagine, é mais ou menos aquela situação de você às vezes precisar pedir esmolas. Quando a pessoa te pede um dinheiro na rua, você se sente incomodado, né? Aquela coisa, nossa, pedindo aqui para mim, né? Às vezes você fica naquela situação. Poxa, imagina quanto difícil deve ser para aquela pessoa ter que se humilhar a pedir um dinheiro. Que não é você que está na condição de quem pede, mas que pode oferecer. Então, às vezes a pessoa para ligar para você, falar que ela está passando por uma dificuldade, elas não têm a abertura para falar. Então a gente tem que ter um pouco de sensibilidade. Se é um amigo, fala assim, você está bem? Eu achei que você estava assim meio com uma voz meio diferente. Está tudo bem com você? E a gente tem uma sintonia tão interessante que uma época aí do pessoal nosso do Encontro Espírita, né? Foi interessante que a gente passou teve uma semana que parece que eu, a Babi e a Flavinha, a gente estava praticamente na mesma energia. Estava uma semana pesada, uma semana difícil, e parece que a gente nem estava tendo sintonia de pensamento naquela semana. E aí depois a gente foi conversando, falou, nossa, essa semana foi terrível para mim, eu estava assim, eu estava assado, o outro também foi falando uma coisa, e a gente vai se abrindo e a gente fala, não, certamente deve ser por conta das questões, como é que fala? Das questões emocionais, das questões morais que está acontecendo no país, né? Que a própria densidade da Terra está mais pesada. Então, naquele período devia ter acontecido, acho que muitos desencarnes, alguma coisa assim. E a gente que tem um pouquinho de sensibilidade, a gente capta essas energias. Não dá para falar que a gente é imune, né? Eu não senti nada. Não, eu estou assim zen. Tá tudo bem, eu estou zen. Não está acontecendo comigo. Como que a gente pode pensar isso? Como que a gente não é sensível ao que está acontecendo no mundo? É fundamental. O que é a a Martiele está falando que é digita em vez de falar. Boa noite, Livânia, seja bem-vinda. Nós estamos terminando a leitura da mensagem do telefone, mas a live vai estar gravada aí. E o importante, eu volto a repetir a questão que o Jerônimo coloca no começo da mensagem, que o telefone pode simbolizar o mecanismo da mediunidade, onde duas pessoas, né, vamos supor, encarnados e desencarnados, utilizando do telefone, utilizam como mecanismo de comunicação. E nós, na condição de médiuns, de uma maneira geral, podemos sim ser esse telefone. Então, que a gente tenha a capacidade de filtrar aquilo que chega até nós. A Babi está falando que é bem sensível quanto às energias positivas e negativas. Por isso, né, Babi, que a gente tem que usar o capacete, aquele capacete da proteção espiritual, que eu costumo dizer, é como se fosse aquela aura de proteção que a gente faz nas nossas preces pela manhã, e essa proteção ela é tão poderosa como o escudo de proteção daqueles que a gente vê nos filmes de heróis. Aquele escudo que se coloca, aquele escudo de proteção e que nada atinge. Aí o que acaba acontecendo? Ele é poderoso, ele é potente enquanto estiver com o pensamento firme. Mas bastou uma vacilada pequena e aquele escudo de proteção se transforma numa bolha de sabão. Então, cuidado, né? A gente tem que se policiar com os nossos pensamentos. O Cid está dizendo que tem que saber filtrar. E olha, gente, eu vou falar uma coisa. Isso aí uma pessoa fez um comentário uma vez que... Boa noite, Betinho. Seja bem-vindo. Uma pessoa fez um comentário em relação às comunicações que o Chico Xavier recebia. O Chico Xavier recebia comunicações
costumeiramente, sobretudo das mães que perderam filhos, né? Tem as mães de Chico Xavier, aquele filme, aquele livro. Então ele é interessante. Agora veja uma situação. Imaginemos a situação de uma mãe que perdeu um filho num acidente trágico. Um acidente, né? E ela vai até Uberaba, por exemplo, vai até Uberaba e naquele momento ela foi agraciada com uma mensagem que chegou do filho. O Chico usava o filtro, porque às vezes ele recebia a mensagem que aquele filho ainda estava em sofrimento, passando por aquelas dores, né, daquela questão do acidente, ainda estava muito forte dentro dele. E o que ele fazia? Ele chegava para aquela mãe e descarregava um caminhão, como se o filho tivesse: mamãe, sim, eu estou me recuperando do acidente que eu passei. Ele colocava um filtro, gente, que a gente não pode nem imaginar. O filtro da caridade. Já pensou se ele falasse tudo? Ele deixava aquela mãe desesperada. Mas ele via a situação daquele espírito, ele sabia que ele já estava sendo amparado, mas ele ainda trazia marcas dentro dele, daquele acidente de que ele se envolveu. Não sabemos as causas, as razões, mas ele usava o filtro. Ele filtrava e colocava: eu estou já num processo, fui acolhido, o acidente realmente foi um acidente triste e tudo mais, mas estou me recuperando. Então, olha que bênção, né? Então a gente tem que ter cuidado nas comunicações, no caso, aquelas pessoas que são médiums, que têm a ciência daquilo que está falando, e também nós devemos ter o cuidado nas nossas falas, usar a palavra, tanto falada como escrita, com discernimento. E coloca às vezes do outro lado, né? A Babi está falando que o Kardec também filtrava muitas informações, sim. E coloca do outro lado. Então, quando você mandar uma carta para alguém, que a gente nem manda carta, mas vamos mandar uma mensagem, né? Eu lembrei das cartas de Chico Xavier, das cartas das mães, né? Então, por isso que eu falei carta. Mas vamos supor que a gente não manda carta, né? Faz tanto tempo que... A única carta que a gente recebe hoje é cobrança, é boleto, né? Mas tudo bem. Então, se você for mandar uma mensagem para alguém, tenta, se é uma situação mais delicada, tenta deixá-la do lado, ler no dia seguinte, ver se está de acordo. E se você recebesse aquilo, como que você reagiria em cima daquela situação? Em cima daquela carta que você recebeu, daquela mensagem que você recebeu. Então usemos o filtro. Vamos dizer que o Jorge está dizendo aqui, muitas vezes nosso egoísmo nos diz que não temos tempo nem para nós mesmos. Como vamos ter tempo para os outros? Ô Jorge, eu falo uma coisa para você. Quanto mais a gente fica focado na gente, mais os nossos problemas aumentam. Pode ter certeza. A gente fica focado nos nossos problemas, eles aumentam. Então, se a gente começar a sair do comodismo do nosso eu e ir em busca do outro, do nós, né, lá fora, de várias formas a gente pode ajudar. Então, a gente esquece e as nossas dores acabam ficando pequenas. Então precisamos trabalhar esse egoísmo. Às vezes a gente fala assim, não, a gente é bom para desculpa. Eu não posso ficar ajudar as pessoas agora, nesse período de pandemia. Tá bom, né? Então tá justificado. Você pode ficar quietinho. Ficar quietinho, né? Tá bom. Só que o que acontece? Se fosse assim, ninguém... Quantas entidades aí que continuam trabalhando, quantas casas espíritas continuam arrecadando cestas básicas, a casa do Jorge também continua fazendo, né? Deixa eu ver o que o Sid Clay colocou aqui, senão eu perco ele aqui, não fica difícil. Muitas comunicações com os espíritos devem-se tomar cuidado com a dor do outro. Nem todos estão preparados para ouvir da forma em um primeiro momento, mas cabe a sensibilidade do médium e dos espíritos que o cercam. Perfeitamente. Então, colocar o filtro, né, é importantíssimo. A Babi está falando, vida de adulto é igual boleto, mas preocupações é igual doenças físicas e psicológicas. Babi, na verdade é assim, né? A gente cresce. E aí, com o crescimento, vem as responsabilidades. Só que a gente não pode dar tanto ênfase a essas situações. Porque boletos... não existiam na época de Jesus, mas existiam os tributos.
E desde aquela época se questiona, é lícito ou não pagar tributo a César, né? Então, veio o tributo para você pagar, se não for aquela coisa que cabe uma discussão jurídica daquela questão, paga e, se Deus quiser, outro você vai arrumar dinheiro para pagar e a coisa segue. Não dá para ficar discutindo, às vezes, coisas, sofrendo, né, por situações que não vale a pena. Médio e dos... o Ciro que já tinha falado isso, é verdade. Então, amigos, as nossas reflexões de hoje sobre o telefone. E amanhã nós vamos ter a mensagem intitulada Canção da Imortalidade. Não é uma canção, mas é como se fosse uma poesia. Não é em forma de poesia, mas realmente ele vai fazendo algumas considerações nesse sentido. Eu vou depois, mais tarde, postar também a mensagem de amanhã. Você vejam, eu queria falar para vocês hoje, dia 9 de fevereiro, e eu comecei esse projeto sobre no Escalada de Luz exatamente no dia 9 de dezembro. Então hoje exatamente no 33º programa, né, desse daqui, 33, né, aniversário a idade de Cristo também, olha que conjecturas. Faz exatamente 3 meses que eu comecei esse projeto. E por que 33? Porque eu faço de segunda a sexta. Eu não faço todos os dias. Então, eu estava fazendo essa conjectura hoje. O 33 lembrei exatamente agora. E a gente vai continuar seguindo com ele. E deixo avisar a vocês o seguinte, no dia 19 de fevereiro, nesse mesmo horário, às 22 horas, nós vamos estar trazendo aqui o Nicola Frattari, que é de Tuiutaba, terra natal de Jerônimo Mendonça, que conviveu bastante com ele, e nós vamos estar trazendo o Nicola e o tema da live não vai ser sobre o Escalada de Luz. Ele até queria falar sobre isso, falei, Nicola, para falar sobre a mensagem do Escalada de Luz, eu mesmo posso falar, mas o conhecimento e a vivência que você tem para contar os casos e os causos do Jerônimo, só você. Então vamos aproveitar a oportunidade que você vai estar aí com a gente, dia 19 de fevereiro, não sexta agora, na outra sexta-feira, o Nicola Frattari de Tuiutaba vai contar muitas histórias muito interessantes, engraçadas, que realmente as histórias que o Jerônimo, que era o protagonista, realmente são muito engraçadas e vale a pena participar desse bate-papo com o Nicola. Então agora, como a gente faz costumeiramente, nós vamos colocar a música de Ave Maria e vamos fazer as vibrações, que é aquele momento que a gente pede a espiritualidade que possa nos dar aquilo que estamos necessitando, aqueles que se sentirem confortáveis, colocar um copo com água, para aquele momento para que possa ser fluidificada. Então, fica aí o convite a todos neste momento para que a gente possa estar interligados neste momento de oração. E assim, queridos amigos, vamos buscar serenar os nossos corações, tranquilizar os nossos pensamentos, mentalizarmos junto a nós a figura do nosso Mestre Jesus, bondoso amigo espiritual que não nos desampara, que está sempre ao nosso lado. Querido Jesus, encontramos-nos reunidos neste momento em seu nome. Corações queridos estão interligados em pensamento, em coração, para lhe fazer os pedidos. Mas antes dos pedidos, Senhor, temos que agradecer. Agradecer principalmente o dom da vida, a oportunidade desta reencarnação querida, a oportunidade de conhecermos tantos corações queridos que neste momento de dificuldades trouxe também a gratidão da amizade, de corações que já talvez encontrássemos em outras vidas, na certeza de que não é um encontro, mas um reencontro de almas. E que bom reencontrar esses corações queridos nesses momentos. Nos dá força, nos dá alegria para persistirmos e seguirmos em frente nesta jornada. Querido Jesus,
Queremos pedir individualmente a cada um de nós aqui presente, para que as bênçãos da espiritualidade caiam sobre todos nós, para que as bênçãos possam envolver o nosso lar, os nossos familiares, os nossos entes queridos, aqueles que ainda não nos compreendem, aqueles que guardam mágoas e ressentimentos para conosco, e que não sejamos nós, Senhor, a guardar mágoas e ressentimentos, que possamos trazer dentro do nosso peito, dentro do nosso coração, o sentimento do perdão e do amor. Rogamos, Senhor, pelos desamparados da sorte, pelos andarilhos do caminho que não têm um teto, por irmãos que padecem provações nas cadeias públicas, nos orfanatos, nos asilos, irmãos que estão internados nos hospitais, nas casas de saúde ou nos próprios lares sofrendo por decorrência dessa doença, desta pandemia ou por outro tipo de doença. Coloque sua mão, Senhor, nesses corações aflitos, dando socorro e o lenitivo a cada um deles. Permita também, Senhor, amparo a equipe médica, a enfermeiros e atendentes, para que eles possam continuar nessa trabalho árdua, imbuídos de bons pensamentos e bons propósitos, no socorro de tantas pessoas que sofrem neste momento. Pedimos também à equipe médica espiritual, na pessoa do Dr. Bezerra de Menezes, que possa fluidificar essas águas, derramando nelas o remédio, o bálsamo, de acordo com a necessidade de cada um de nós. E cada um de nós também, Senhor, ainda trazemos dentro do nosso peito um pedido muito particular a de ser feito, que ele possa ser atendido de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. E agradecidos pela oportunidade, Senhor, resta-nos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações, livra-nos, Senhor, de todos os males, principalmente daqueles que trazemos ainda dentro de nós mesmos, porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Agradeço uma vez mais a cada um de vocês que esteve aqui conosco, pela oportunidade de fazermos estas reflexões em conjunto. Costumo dizer que cada um de vocês é muito importante e faz parte da minha vida, faz parte da minha trajetória de vida. Agradeço de coração a presença, o carinho e desejo que possamos ter uma noite abençoada de estrelas luminosas a embalar os nossos mais belos sonhos. E que Jesus, o nosso Mestre e Senhor, nos abençoe hoje e sempre. Um beijo no coração de cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Muita paz, muita luz.